tem aí de pai, de avô, de avó que não sabe como agir, como fugir dessa violência, porque por um lado tem medo de denunciar. É o filho, é o amor mais precioso do mundo. E por outro lado, já começam ali as agressões, né, com os palavreados, as ameaças. Nossa, me tratava tão bem, mas mudou tanto. Já parou para pensar o que tem de família enfrentando esse drama? Tá aqui o telefone, ó, o nosso WhatsApp. Participa com a gente, a sua opinião é muito bem-vinda, assim como a Gisélia Freitas, nossa querida psicóloga que está aqui com a gente hoje. Gisélia, boa tarde, obrigada, viu, pela sua participação. Vamos lá, a droga por si só é capaz de chegar num ponto como esse ou não? Tem também um fator comportamental, porque por outro lado tem gente pensando assim em casa, ah, mas meu filho usa e nunca fez isso comigo. É importante esse debate, né? Até porque pesquisas mostram que o consumo mundial de drogas aumentou, em 2023 aumentou em 23%. Então as pessoas estão consumindo, e os jovens cada vez mais. É uma mistura, Roberta, mas por si só a droga ela é capaz de levar a pessoa a um ato desse, né? Um ato nesse nível de agressão. O problema é que as pessoas acham que comigo não vai acontecer, só estou aliviado, né? Agora, existe a predisposição da pessoa. Temos que entender, né, que cada caso existe um fator genético, existe uma predisposição à agressividade. Tem outros que ficam chorando, tem outros que dão sono, tem outros que ficam realmente agressivos. Então, você já tem uma predisposição à agressividade, se ele já tem aí suas frustrações, seus monstros, suas sombras, potencializa totalmente com o consumo de droga, assim como o álcool também. Ah, mas o álcool é liberado também se a pessoa tem a predisposição. E se mistura remédios, como é o caso da reportagem, né? Misturou remédios. E ainda tem um outro fator agravante, porque na adolescência é um fator que por si só ele já é mais agressivo, ele já tem uma tendência à negação, já tem uma tendência à frustração, a autoestima desse adolescente vai lá embaixo e ele busca várias formas, vários meios de compensar toda essa lacuna, todo esse vazio, todo esse espaço que ele quer preencher. Então a mãe fala, né, com todo carinho, eu acredito sim, foi muito amado, foi criado com muito amor. Mas no caso, eu não sei, ele não vem uma tábua rasa. Quando você adota, independente da idade, ele não vem uma tábua rasa, já vem também suas predisposições genéticas, o seu histórico familiar que fica enraizado ali na primeira infância ainda. E às vezes esse amor, por mais que seja realmente muito bem visto, muito importante amar, tem que ter outros cuidados paliativos. Tem que ter tratamento, tem que ter acompanhamento médico. No primeiro sinal, ah, mas eu prometo nunca mais. Isso é um discurso totalmente clássico, né? Clássico, Roberta, né? Então os pais, por mais que tenha amor, que o filho às vezes tem vergonha de internar, da família saber, a sociedade, mas só vai agravando, só vai piorando. Existem uns tratamentos psicológicos, existem tratamentos terapêuticos, mas tem casos que é para clínica mesmo, que a pessoa por si só ela não dá conta, ela não é capaz, o sistema cognitivo já está totalmente corrompido. Agora, nesse caso aí que a Suelen relatou pra gente, tudo por conta de uma colher que a mãe, né, tradicionalmente, cada um tem seu jeitinho ali na hora de cozinhar, não mexe aqui, não mexe ali, a gente cresce, inclusive, geralmente o quê? Respeitando as regras da casa. Sim. Mas tudo para a pessoa que usa droga, tudo pode se tornar ali Pode ser um motivo realmente do estouro final, daquele copo que já estava pessoalmente muito cheio e derramou, né? E é uma coisa simples, uma coisa boba, é coisa de mãe, né? Quem é que mistura colher hoje? Ninguém mistura colher, né? Uma coisa básica, não estava perturbando, então ali ele já estava no limite e às vezes não é culpa dos pais. Não sei como é que é o histórico dessa pessoa, né? Histórico familiar, antecedentes, o histórico social, na escola também, quais são as frustrações, como que é esse trato do dia a dia. Com certeza uma pessoa não agride assim do nada, outros sinais já devem ter sido dados, né, Roberta? Imagino que às vezes ainda quando era criança, porque na adolescência potencializa isso tudo, mas começa lá na primeira infância, bem no início ainda, essa agressividade, né? E agora, nesse momento, a gente recebe aqui no nosso estúdio a Giovana. Giovana, obrigada, viu, pela sua presença, sua participação com a gente. Nós estamos falando exatamente um drama que você já viveu, na verdade, você já teve essa experiência no mundo das drogas. Em que momento, como é que você começou a agir com a sua mãe? O que mudou na relação de vocês duas? Olha, primeiro, os conselhos, né? A partir dos 12 anos eu fugi de casa. Aí encontrei um namoradinho, foi o qual que eu conheci as drogas. E ali
não já queria ouvir nada. Era o príncipe encantado, e tudo que minha mãe falava para mim era porque ela era contra mim, porque ela queria meu mal. Esse era o seu pensamento? Esse era o meu pensamento. Tudo que minha mãe falava para mim é porque ela não queria meu bem, que ela queria me ver infeliz. E tudo contra. Na verdade, era muito pelo contrário, né? Hoje eu vejo que tudo o que ela queria era me ver feliz. E discutia com a minha mãe, falava que... Você enfrentava? Enfrentava. Se deixasse, eu enfrentava. O que acontece? Minha mãe sempre, ela criou eu e meus irmãos sozinha. Então, ela sempre foi muito braço firme. Então, a gente nunca permitiu isso aqui, que a gente enfrentasse ela. Mas se ela baixasse a guarda, a gente enfrentava. Eu enfrentava. Tudo para você era motivo para briga? Olha, na verdade, eu queria as coisas muito do meu jeito, né? Então, a maioria das vezes, eu não conseguia ficar mais em paz com a minha mãe. Nessa época, não conseguia. E hoje você reconhece que era por conta do uso da droga? Total. A droga que fazia isso com você? Total. Ela te manipula tanto que ela faz você acreditar que todo mundo está errado, menos você. É isso mesmo, Gisélia? A pessoa fantasia esse mundo de chegar ao ponto que a gente viu aí nessa reportagem do filho agredir o pai e a mãe por achar que estava contra um ao outro. É um cenário triste, mas é verdade. Ele realmente é capaz. A pessoa fica acometida nesse estado mental. E essa história que ela conta é uma história que se repete muito. É muito corriqueiro de ver. É uma idade crítica, né? É uma idade que está buscando uma independência, que está buscando um autoconhecimento, uma liberdade, está saindo da infância e indo para a adolescência, e nessa idade, quem detém o poder da fala são os amigos, é a sociedade, e acaba sendo a droga também, que potencializa esse momento. E nesse momento que você fala, por exemplo, que é contra os pais, o que significa os pais? Significa, naquele momento, o corte, significa te mostrar uma realidade, aquilo que você não quer ouvir, Exatamente. Aquilo que você não quer saber, aquilo que você não está pronto naquele momento. Tem que dar atenção, tem que estar muito amor também, mas o limite, ele é importante. A negação, o limite, é braço firme. Por que se não tiver também desanda, né? E neste momento é muito importante que a família esteja próximo, que os amigos estejam próximos. Apenas dizer que não é para usar, não adianta, porque a negação para o jovem, falar que não vai, aí que dá vontade, estimula mais ainda a vontade de usar. Por quê? Porque eles querem contra aquele processo de negação, eles querem, na verdade, se autoafirmar socialmente, junto aos amigos. Existe uma sensação de poder com as drogas muito grande, né? De prazer. E esse prazer gera o quê? Uma felicidade, uma felicidade irracional. Porque essa droga, na verdade, ela estimula o cérebro, o sistema cognitivo a estar mais relaxado, a estar em paz, né? A sentir altas ondas, e a gente quer sentir aquilo o tempo todo. Se a gente soubesse, né? Se as pessoas soubessem que existe forma de estimular esses neurotransmissores de uma outra forma, que não só pelo uso, né, de produtos tóxicos, de produtos de drogas, através de práticas esportivas, através de cultivar boas relações, através da empatia, através de relações sociais mais... Existem várias outras formas de compensar isso, mas a droga é uma resposta rápida. Infelizmente, também sai de forma rápida essa felicidade. E olha só, a gente ouviu agora há pouco o depoimento da mãe. O depoimento é até muito triste, né? Agora a gente vai ouvir o depoimento do pai, gente, que também... ele percebe que o filho ficou bastante alterado por conta das drogas e aconteceu de chegar a esse ponto aí de agredir a família. Vamos ver. Ele não falou nada não, só veio só me petear, aí no que ele foi me petear, eu só fiz empurrar ele, quando eu empurrei ele, eu recebi só um soco na boca. Aí que eu passei a mão, aí eu já estava com a chapa toda esfarelada na boca e o sangue descendo, aí eu agarrei com ele. Mas eu não agarrei para matar ele nem nada não, para ver se eu conseguia segurar ele, para controlar ele. Eu vejo muitas coisas acontecendo, de filho matando pai, pai matando filho. Meu único medo só era isso, dele tirar minha vida ou a vida da minha esposa. Porque a gente criou ele com todo carinho, com todo mimo. O que eu pude fazer e que a gente pode fazer por ele, a gente faz. Gente, é de partir o coração ouvir o depoimento desse pai. Como é que fica, Gisele, assim, o sentimento dessa família, desse pai e dessa mãe, que a gente estava até comentando antes aqui nos bastidores,
tiveram o amor da escolha da paternidade, Sim. da maternidade, porque se trata de um filho adotivo, uma pessoa que eles escolheram para integrar a família. E aí recebe isso em troca? Escolheram cuidar, criar, dar todo esse amor, né, para esse filho. Imagina a frustração, né, e o sentimento de fracasso também. Acho que fica perguntando o que eu fiz, aonde erramos, né? E necessariamente não é a tratativa, não é a ausência de algo que aconteceu. Existem monstros, existem sombras, existe uma predisposição que, na verdade, às vezes até o fato de querer dar atenção demais, às vezes piora quando chega a certa idade, tá? Angústia. O que precisa fazer, Roberta, é tratar, né? Muitos pais realmente sofrem, como esse senhor falou, porque às vezes querem cuidar deles mesmos, né? Eu cuidei muito com amor, com carinho, eu sou pai, sou mãe, mas quantas histórias que a gente já ouviu que chega a um final, infelizmente, mais trágico do que só a agressão, né? Ao falecimento. Então, e quando ele está no efeito de drogas, ele fica totalmente irracional. A pessoa ela não tem consciência, tem que controlar, tem que evitar, não tem disso, é só um pouquinho, mas comigo não vai acontecer, evitar ao máximo. Inclusive, daqui a pouquinho eu quero que você traga pra gente essa resposta. No momento que o filho tá ali ou a filha tá ali, tá no momento da onda da droga e tá partindo para cima, tá com essa personalidade mais agressiva, aflorada, o que a gente faz? Sai correndo, tenta conter, é o desespero de um pai e de uma mãe. A gente começou a receber aqui participações no nosso WhatsApp, tem uma pessoa que diz, o Gilberto Marcelino, inclusive, beijo, Gilberto. Ele diz, eu tenho um amigo que sofre com o filho, pega dinheiro do pai. O pai já tirou o filho da prisão por 2 vezes e diz que não sabe mais o que fazer. Imagina só o desespero. E olha só, agora pela internet a gente vai conversar com o Fabiano. O Fabiano vai contar pra gente a história dele. Ele, inclusive, já fez ameaças, né, Fabiano? A sua mãe na época. Conta pra gente o que aconteceu. Quando você passou por essa experiência, né? A gente chama de experiência aí no mundo das drogas. A que ponto isso te levou? Boa tarde, Roberto. Boa tarde, essa equipe maravilhosa da TV Vitória. Uma boa tarde, salvação para todos os participantes também. Roberta, para mim foi uma experiência que até hoje não marcou a minha história, né? Porque nessa época eu tinha meus 15 anos de idade e eu, assim, me tornava tão agressivo porque eu queria adquirir a droga. E eu sabia que os meus pais tinham um poder financeiro para me dar aquilo que eu queria. Então, no momento, eu pensava em tomar deles, retirar aquela quantia, aquele valor deles, para mim poder estar usando, tomando posse da droga. E no momento eu não me tornava não só um filho, mas eu era um filho monstro, né? Querendo ali destruir alguma coisa de dentro do meu próprio lar, da minha própria família, né? Para mim poder adquirir isso aí. Então, o poder devastador da droga chegou até a mim dessa forma, querendo ali destruir um laço afetivo, familiar, onde que meus pais já não aguentavam mais aquilo ali, e eu partia para cima dele com uma agressividade fora do normal. Você partia para cima mesmo do seu pai? Partia para cima porque eu queria que meu pai me liberasse dinheiro, me liberasse poder aquisitivo para me poder estar comprando, adquirindo drogas. Porém, eu não conseguia me dominar próprio, porque o poder daquela droga dominando o meu organismo, ela fazia com que eu se tornasse agressivo, em palavras, em gestos, né? Não cheguei a bater nos meus pais, mas eu agredia muito com palavras, com ameaças, né? Para eu poder adquirir aquilo ali. Deixa eu ver aqui com a Giovana, que à medida que você foi falando, Fabiano, a Giovana foi concordando. Você também tinha esse sentimento dentro de você? Sim, tinha esse sentimento. Eu me lembro que minha mãe na época, ela comprava muito relógio, coisas de prata, e devagarzinho ia sumindo dentro de casa, né? Eu pegava e levava para um rapaz que eu tava vender. E a gente usar, ia subindo. E quando minha mãe vinha me questionar, eu xingava ela, com palavrão, ofendia ela, humilhava ela, falava que ela não gostava de mim, para ela sair da minha casa, né? Eu morava num quartinho, né, com esse rapaz, falava, sai da minha casa, como que você ousa falar isso de mim? Eu humilhava ela com palavrão de baixo calão mesmo, entendeu? E ela descia chorando, né?
Ela podia muito bem chamar até a polícia, né? Porque às vezes eu tava com esses objetos ainda, não, mas ela preferia virar as costas, chorando e ir embora. O que já é uma tremenda violência com o pai e com a mãe. Você xingar, começar a fazer ameaças, tudo isso já configura violência, né, Gisele? A agressão verbal, depende do que é verbalizado, o que é projetado da boca para fora, machuca até mais, dói. Porque naquele momento, o que a pessoa com raiva quer é machucar, é ferir, né? É agredir de alguma forma. E o verbal, ele ofende muito também. E aquelas palavras, elas duram mais do que uma agressão, às vezes, física, né? É muito complicado. Imagina para um pai, para uma mãe, ouvir xingamentos, ameaças do próprio filho. Nesse caso que a gente está mostrando desse pai, gente, que o filho chegou a agredir a ponto de quebrar os dentes do pai, né? O que a gente fala, imagina esse pai no outro dia para conversar com qualquer pessoa, para dar um bom dia para o vizinho. Ter que ficar se explicando o tempo inteiro para a vizinhança, para o colega do trabalho. É muito triste. Olha só, aqui no nosso Facebook chegaram mais comentários. Tem uma pessoa que diz: boa tarde, eu também estou passando por isso. Meu filho está vendendo as coisas de dentro de casa. Já internei, não fica na clínica, não quer trabalhar, mas quer usar, viu? É muito triste, não desejo para ninguém. Só quem passa por isso sabe. O nome dessa mãe é Aparecida, ela é lá da Serra. Tem uma outra pessoa que diz: boa tarde, o meu irmão é usuário. Quando ele não consegue o dinheiro que ele quer para o seu uso, ele fica muito agressivo, né, com a minha mãe. Infelizmente, a dependência química não faz só ele sofrer, mas sim minha mãe, de ver o seu filho nessa situação. A gente já até falou, né, que uma pessoa envolvida com droga na família, isso afeta diretamente 4 outras pessoas, pelo menos. E em fevereiro desse ano, escuta só esse outro caso. A gente mostrou uma história aí parecida com essa história, com esse caso que a gente está relatando hoje para vocês, mas a vítima foi a irmã de um dependente químico. O rapaz, olha, invadiu a casa da irmã para roubar e comprar drogas. A mulher recebeu uma ligação do marido dizendo que tinha sumido o dinheiro de dentro de casa. A irmã, que estava na rua, voltou correndo e encontrou o irmão sentado na calçada com cabos na mão. Olha isso, hein? Olha que ponto chegou. Foi aí que a confusão começou. Ele agrediu essa mulher várias vezes com esses cabos. Então a gente vê aí o quanto que pode ir além. A mãe desse rapaz conversou com a nossa equipe na época. O filho rouba até dos vizinhos. Desesperado, sem saber o que fazer. Falar com ele. Vamos ver o depoimento dessa mãe, tá? Porque esse rapaz, ele tá preso, vamos ver. Ela foi falar com ele, bateu nele, ele foi, pulou nela pra bater nela também. Aí agrediu ela com uma barra de cobre. Tipo assim, ela não queria que isso tivesse acontecido, muito menos ele, que na hora ele começou a chorar, porque ele foi desespero quando viu sangue também. A gente queria que ele mudasse de vida, procurasse ajuda, entendeu? Ou uma internação, algum juiz me ajudar, porque é muito difícil ver isso na família, entendeu? Eu sou mãe dos dois, então eu fico dividida. Triste porque meu filho está preso e triste porque minha filha está machucada. Que triste, né, Giovana? Hoje você está numa nova vida, hoje você é mãe. Como que você olha para o passado e se vê? Olha, eu tento compensar o passado com muito carinho, né? Minha mãe, muito carinho, cafezinho na cama, muito abraço, muito beijo, toda hora elogio, toda hora eu tiro uma foto dela, nos momentos que eu não aproveitei, toda hora eu falo que amo. Você reconhece que você foi ríspida, grossa? Nossa, totalmente. E teve aquele diálogo, né? Aquele pedido de perdão sincero, aquele arrependimento, né? Porque as imagens, cada atitude boa que minha mãe fazia para mim vinha uma imagem das minhas atitudes ruins que eu fazia para ela, né? E aí eu pedi perdão, chorei, solucei mesmo no colo dela e pedi perdão, e ela total como se nada tivesse acontecido, nunca eu tivesse feito nada. Mãe é mãe. Mãe é mãe. Nunca tivesse feito nada, me perdoou, me abraçou, né? Hoje, graças a Deus, hoje eu falo de todos aqueles amigos que eu preferia ouvir.
Hoje eu falo, a minha mãe é minha melhor amiga, eu não tomo nenhuma decisão. Às vezes ela atende minha ligação perguntando: o que, menina, você quer mamar? Porque eu não, nenhuma decisão, qualquer tipo de passo que eu dou, eu já ligo para minha mãe, ela pode estar onde for, ela me atende. Mãe, estou querendo fazer isso, isso e isso. Você se arrepende de ter feito a sua mãe sofrer por conta de uma escolha sua do passado? A coisa que eu mais me arrependo, eu fiz muita burrada na vida, foi ter agredido a minha mãe com palavras, foi ter feito a minha mãe sofrer. É triste, né, gente? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê o quanto é possível ressignificar e contar uma nova história. Sim. Ainda mais com esse depoimento agora tão bonito. Aqui no final, aproveita e deixa um beijo para sua mãe, então, um abraço. Mãe, beijo, eu te amo, tá? Como é que é o nome da sua princesa, do seu neném? Do meu neném, Luiz Otávio. Luiz Otávio, é um príncipe. Príncipe, Então... tem o Luiz Otávio, tem a Ana Lara, tem a Mariana, que é a minha mais velha de 12 anos. E tenho o Murilo, tenho seus 4. filhos te deem muitas alegrias, viu? Eu creio. Gi, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você tão esclarecedora e levando para as famílias uma solução de como que a gente pode, com o diálogo, evitar que chegue num ponto como esse.